Olá, sejam bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós pedimos que vocês compartilhem os nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares. E também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas os nossos vídeos. Vamos lembrar que os nossos estudos são feitos alternadamente entre dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Porém, hoje nós traremos um tema especial, e esse tema é feito através de uma pergunta: quando Rivail se tornou Allan Kardec? E quem vai nos trazer a resposta sobre esse tema será o integrante do Movimento Espírita de São José dos Campos, São Paulo, Rogério Miguel. Rogério, suas saudações iniciais. Boa noite a todos. Uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Espero que corra tudo bem e a gente possa aprender bastante com essas informações que a gente vai trazer aqui, retiradas da nossa doutrina. Satisfação. Obrigada, Rogério. Passemos, então, à leitura de nossa página inicial e de nossa prece. A nossa página de hoje é do livro Doutrina de Luz, Reverenciando Kardec. Antes de Kardec, embora não nos faltasse a crença em Jesus, vivíamos na Terra atribulados por flagelos da mente, quais os que expomos. O combate recíproco e incessante entre os discípulos do Evangelho, o cárcere das interpretações literais, o espírito de seita, a intransigência delituosa, a obsessão sem remédio, o anátema nas áreas da filosofia e da ciência, o cativeiro aos rituais, a dependência quase absoluta dos templos de pedra para as tarefas da edificação íntima, a preocupação de hegemonia religiosa, a tirania do medo ante as sombras perspectivas do além-túmulo, o pavor da morte por suposto fim da vida. Depois de Kardec, porém, com a fé raciocinada nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontra no espiritismo evangélico benefícios incalculáveis como sejam a libertação das consciências, a luz para o caminho espiritual, a dignificação do serviço próximo, o discernimento, o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito, com a reencarnação explicando as origens do sofrimento e as desigualdades sociais, o esclarecimento da mediunidade e a cura dos processos obsessivos, a certeza da vida após a morte, o intercâmbio com os entes queridos domiciliados no além, a seara da esperança, o clima da verdadeira compreensão humana, o lar da fraternidade entre todas as criaturas, a escola do conhecimento superior, desvendando as trilhas da evolução e a multiplicidade das moradas nos domínios do universo. Jesus, o amor. Kardec, o raciocínio. Jesus, o mestre. Kardec, o apóstolo. Seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio espírito em louvor da vida maior. Essa é uma mensagem de Emmanuel. Após essa leitura, vamos agora, então, unir nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para o estudo, para um maior esclarecimento sobre essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, doutrina essa que nos dá a oportunidade da prática do bem, da caridade. Pedimos que os benfeitores estejam conosco nesse momento
e que eles inspirem o nosso irmão Rogério, para que sua exposição possa ser a mais esclarecedora possível. Assim, Senhor, com a sua permissão, damos graças a Deus. Rogério, a palavra é sua. Mais uma vez, uma boa noite a todos. E nós vamos agora já colocar aqui, dessa feita, nós vamos apresentar alguns slides. E para facilitar o nosso entendimento e também para que vocês vejam algumas informações muito interessantes sobre Kardec, sobre Allan Kardec. Né? Normalmente, nesse mês de outubro, e também às vezes em abril, abril festeja o lançamento do Livro dos Espíritos, outubro o nascimento de Allan Kardec, normalmente nós fazemos algumas mensagens, algumas lembranças, como esta mensagem que foi feita do livro Doutrina de Luz, muito interessante, do Manuel, onde ele destaca um cenário de passado das coisas que não eram boas para a humanidade. Né? Ele listou vários itens, vários espíritos de seita, dogmas, obscurantismo, enfim, uma série de situações. E aí, quando acontece o advento da doutrina espírita, ele vai, uma a uma, colocando o que aconteceu, a vantagem sobre esse momento de, vamos dizer assim, de trevas que nós passamos e da luz que foi lançada pela doutrina espírita, um a um. É uma mensagem muito interessante. Já fizemos, inclusive, alguma vez uma apresentação sobre ela. Esse livro é todo muito, muito, muito útil para todos nós, não é? Mas hoje, nós trouxemos também algumas informações que nós acreditamos os companheiros, muitos dos que vão assistir, desconheçam, porque são informações que estão sendo descobertas nesses últimos anos sobre o trabalho de Allan Kardec e sobre o próprio Allan Kardec. Então, nós vamos fugir um pouquinho do nosso tradicional, não é? O que falamos que o tradicional que a gente considera que a gente tem assistido muitas vezes, não é? E colocar aqui para vocês algumas novidades que eu creio que vai interessar a todos, não é? Relativos ao nosso irmão, querido irmão Allan Kardec, e essa seria uma forma também de homenageá-lo, não é? Dentro desse mês de outubro, certo? Então, nós temos que. A questão que propusemos era essa. Quando Rivaio se tornou Allan Kardec, de fato, né? Porque nós sabemos que o professor Rivaio, que esse ano completou 219 anos do seu nascimento, ano que vem 220, né? Em 2024, ele tem um nome francês, é lógico. Ele nasceu em Lyon, ele nasceu no país da França. Certo? E em determinado momento, muitos de nós sabemos, ele passou a ser conhecido, vamos dizer assim, por Allan Kardec. E mesmo seus livros, toda a sua literatura, ela é endereçada sobre esse autor, Allan Kardec. Foram publicadas todas sobre essa designação, não é? Então, evidentemente, surge para aqueles que estão assim conhecendo a doutrina pela primeira vez, ficam um pouco intrigados, né? Afinal de contas. Mas se ele é francês, tinha um nome francês, ele passa a ter um outro nome que não sabemos nem que significado seria esse nome, não é? Mas a gente vai ver isso ao longo do nosso bate-papo aqui desta noite, não é? Então, como dissemos aqui, ele nasceu há 219 anos e nasceu na cidade de Lyon. Ele nasceu na França, na cidade de Lyon. Por isso que Lyon, em um dos seus discursos, né, ele chegou a falar que Paris era a cabeça, Lyon era o coração, se não me engano, ele falou isso num dos discursos dele, quando esteve, inclusive, visitando, né, os espíritas lioneses, né, e isso aconteceu em 3 de outubro, no século XIX, no século XIX. E ele recebeu de batismo 4 nomes, não é? Que nós vamos ver uma curiosidade muito interessante sobre isso, né? Hippolyte Léon Denis Rivaio, que ele inclusive assinou muitas vezes HLDR, certo? E foi, de fato, um espírito missionário, designado por Jesus, evidentemente, sobre os cuidados de nosso Pai Criador, que controla toda a criação,
E nós sabemos que ele se manteve fiel à sua tarefa, que foi desempenhada, inclusive, em curto espaço de tempo, de 1855, quando ele toma conhecimento das mesas, se interessa pelas mesas girantes, não é? E quando ele desencarna em 31 de março de 1869, só que ele lançou oficialmente o Livro dos Espíritos em 57, então de 57 a 69 foi mais ou menos o tempo que ele teve para publicar seus quase 30 livros. De cabeça agora não me lembro, mas são aproximadamente uns 30 livros. Não é? Nós, de modo geral, escutamos mais as obras fundamentais, as obras básicas, não é? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. Não é? Mas muito bem, a Kardec foi, de fato, um missionário, e na cidade de Lyon nós temos um memorial. Muitas pessoas que vão a Lyon, e que são espíritas, evidentemente, né, acabam registrando esse momento, tirando fotos nesse monumento, nesse memorial que existe na cidade. Né? Mas olha que coisa interessante. Vocês estão vendo esse documento? Esse documento é a certidão de nascimento de Denizar, Hippolyte Léon Rivaio. Observem que, para aqueles que estão mais acostumados com a citação do nome, né, parece que está invertido, não é? Porque é Hippolyte Léon Denizar Rivaio. Essa é a forma como nós estamos acostumados. Mas a certidão de nascimento dele não era assim. Estava invertido. E ela é original. Não é? Nós podemos, inclusive, observar nessa outra certidão, em folha dupla, certo? Essa talvez fique um pouquinho mais difícil de vocês observarem, mas temos aqui também Denizar, não é? Hippolyte Léon Rivaio. Não é? E por que, afinal de contas, que há essa inversão? Até o momento, eu não sei, talvez o João saiba até, nosso amigo João aí do Lar de Tereza, sabe no futuro dizer para a gente, não é? Por que é que ele passou a usar o nome invertido? Porque as certidões de nascimento dele, e são duas, não se registram da forma como ele escrevia. Certo? Nós sabemos disso. Mas as obras dele, por exemplo, que antecederam ao Espiritismo, foram todas grafadas dessa forma, HLDR, Hippolyte Léon Denizar Rivaio. Mas essas são as certidões originais dele, as duas. E uma curiosidade também muito interessante é a seguinte: por que é que ele tinha duas certidões originais? Originais. Existe um pesquisador que, intrigado com isso, fez um trabalho imenso, né? E chegou no final e ele concluiu: não, uma delas deve ser falsa, porque não é possível. A grafia é diferente, os selos estão em posição inversa, as testemunhas, a assinatura das testemunhas, elas não correspondem uma com a outra. Eu fiz uma montagem aqui das duas, não é, para que vocês possam ver de maneira melhor. Vocês estão vendo aqui essa testemunha, a última testemunha da primeira certidão, está abaixo dos selos e a outra está em linha, não é? Porque os selos foram colocados acima. Observem que há, inclusive, uma inclinação na pessoa que redigiu o texto da direita que vocês estão vendo, ele tem uma leve inclinação para cima, não é verdade? E se a gente for observar as duas com a lupa, vamos dizer assim, nós encontraremos inúmeras diferenças que mostram para a gente que, de fato, houve duas pessoas escrevendo simultaneamente as certidões, que é o que a gente imagina que aconteceu. Não é? As duas estão grafadas sob o mesmo número, 67, porque isso não podia mudar, certo? E nós descobrimos particularmente o seguinte, que em 1792, na Primeira República Francesa, eles baixaram uma lei que todos os nascimentos fossem registrados e todos os documentos, casamentos e assim por diante, fossem registrados em duas vias. E é por isso que Allan Kardec, pegando esta lei, nascendo sob o império dessa lei, ele tem hoje duas certidões de nascimento. E as duas grafadas como Denizar, Hippolyte, Léon Rivaio. Mas é isso que nós ainda não encontramos. Por qual razão depois ele ficou conhecido sob essa sequência de Hippolyte Léon Denizar Rivaio? E uma coisa interessantíssima, se nós observarmos o Léon Denizar, se a gente destacar em vermelho aqui, está escrito o quê?
Leon Denis, que é um amigo de Kardec que vinha com ele ao longo do tempo trabalhando pela humanidade. E depois, de novo, aparece dando continuidade, vamos dizer assim, à missão. O Leon Denis é conhecido como o filósofo do espiritismo, não é? Então ele teve uma participação muito importante, mas eles já vinham se encontrando desde o passado, na época da reforma protestante, não é? Então, isso aqui seria a primeira coisa que nós gostaríamos de mostrar para vocês, talvez uma novidade para muitos, não é? Uma outra coisa que está acontecendo no momento é o seguinte, é que os pesquisadores estão encontrando muita coisa sobre Allan Kardec que antigamente não ficava disponível, como essa árvore genealógica, não sei se conhecem, a árvore genealógica de Allan Kardec. Ela está disponível, por exemplo, neste site aqui chamado Gianet. Talvez não seja muito fácil de observar, porque precisa registrar várias personagens, né? Mas aqui está Allan Kardec e aqui está Amélie Gabrielle Boudet, a sua esposa, que está aqui nos assistindo aqui conosco na nossa mesa, né? E tem todo o ramo aqui da Amélie, né? E temos aqui o Kardec em azul, subindo aqui para os seus pais, não é? Para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós e até os tataravós. Isso tudo já foi mapeado. E foram pelos próprios franceses, porque eles têm uma organização muito grande, não é? E é, com datas de nascimento, alguns deles eles conseguiram até obtiveram a data de desencarnação, não é? Mas é muito interessante. Por essa árvore genealógica aqui, nós observamos uma outra coisa também interessantíssima, é que Kardec teve 3 irmãos, que nós, de modo geral, não escutamos falar. Não é? Nós temos aqui o Auguste Claude Rivail, a Marie-Françoise Rivail e a Isaura Rivail aqui. 2 deles desencarnaram ainda antes de Kardec nascer, em 1801 e 1802, e a terceira, essa irmã aqui, Isaura, ela nasceu em 1806 e aqui não está informando quando é que ela desencarnou. Não é? À sua direita está a Amélie. Mas essas informações estão acontecendo numa velocidade imensa. Não é? Inclusive, isso pode ser visto até em forma de, vamos dizer assim, de pizza. Não é o formato da pizza, no centro de Allan Kardec, e todos os seus ascendentes, não descendentes, mas os seus ascendentes, de maneira a nos explicar perfeitamente como é que foi a evolução da família Rivaio. E o Centro Espírita Lyonês, Allan Kardec, é um centro muito antigo, ele também fez um trabalho muito interessante. Ele colocou aqui para a gente, ele também levantou toda a árvore genealógica do Allan Kardec aqui. E aqui tem até algumas informações a mais, talvez, do que a outra, onde nós temos o Hippolyte Rivail em azul, o pai dele acima, Jean-Baptiste Rivail, a mãe, Jeanne Louise Duhamel, e aí eles vão caminhando com os ascendentes, os que vieram primeiro, e montam toda a árvore genealógica para a gente do Allan Kardec. Agora, uma informação muito interessante que é a seguinte: não sei se. Eu acredito que vocês estejam conseguindo identificar aqui, nesse canto da figura azul, não é? Está escrito aqui, 0 enfant, ou seja, 0 filhos. De fato, todos nós acreditamos, não conhecemos nenhum filho de Allan Kardec com Amélie Boudet. Nunca escutamos sobre isso. E eles, de fato, registraram aqui quando fizeram esta árvore genealógica. Contudo, as pessoas interessadas, elas estão fazendo pesquisas muito detalhadas, mas muito detalhadas, e eles descobriram uma menina chamada Louise.
descobriram em cartas de Allan Kardec, que foi levantadas, foram obtidos milhares de documentos originais de Allan Kardec que nós não dispunhamos, ou seja, quem são nós? É o movimento espírita brasileiro, não dispunha. E de uma hora para outra, depois eu faço rapidamente um apanhado aqui de como é que isso aconteceu, né? E eles começaram a traduzir essas cartas e descobriram que Allan Kardec e Amélie Boudet tiveram uma afilhada de nome Louise. De nome Louise. Isso está registrado em algumas cartas trocadas entre Allan Kardec e Amélie Boudet, inclusive falando sobre o método de ensinar melhor a aritmética para Louise, porque Kardec tinha ele desenvolveu um método muito interessante, foi aplicado, inclusive, na França durante muito tempo, né? E sabe que ela desencarnou em 45, porque existe uma carta sobre isso, né? Ele se comunicando, certo? E ela não viveu muito, em 45, Kardec ainda não tinha tomado conhecimento das questões espíritas, ele ainda estava ligado ao magnetismo, né? 35 anos trabalhando com magnetismo. Né? E por que ela não tinha o nome de Rivaio? Porque naquela época existiam condições muito rigorosas para que pudesse haver uma adoção. E, por incrível que pareça, os pais futuros pretendentes adotivos teriam que ter acima de 60 anos. Então, ela se manteve com o nome Louise, mas os pesquisadores estão ainda tentando descobrir mais coisas sobre essa personagem. Não é? E existe um fato muito interessante, muito curioso também. Nós sabemos que Hippolyte Leon Denis Arrival, ele, junto com Mesmer, não é? Com Mesmer, ele acompanhou toda aquela evolução do Mesmer a propósito do magnetismo, e ele se envolveu durante 35 anos com o magnetismo. Quando ele inicia, de fato, a sua missão propriamente dita, o magnetismo foi uma preparação para que ele bem se desempenhasse na formulação, na codificação da doutrina. Ele deixa isso de lado e passa, então, a se interessar por um outro capítulo, por outra história. Não é? Mas ele fez muitas atividades, trabalhou com sonâmbulos, de hipnotismo e assim por diante. Não é? Deve ter, inclusive, aplicado passes à moda do Mesmer, não é? Que tinha uma série de técnicas, nós sabemos disso. Não é? E existe um documento informando que o Allan Kardec ele consultava uma médium sonâmbula, Mariette, em Paris, para receber orientações sobre a Louise. E para facilitar esse trabalho, porque eles tinham essa experiência dos chamados médios na época, mas ainda não se chamavam mediunidade propriamente dita e médios, mas eram indivíduos sensitivos, ele mandou mecha de cabelo da Louise para que ela facilitasse captar, ter impressões da menina e pudesse orientá-lo na melhor forma de conduzir a sua educação. Olha que coisa interessante. Já tinham tomado conhecimento disso? Que Kardec tinha usado. O Kardec, a gente pode ficar pensando assim, puxa, mas quanta coisa, será possível? Kardec era uma pessoa comum, como qualquer pessoa reencarnada na Terra. Certo? Ele tinha uma missão, só que antes dele propriamente dito abraçar essa missão, e isso ele fez com muita propriedade, ele desenvolveu uma série de coisas. Teve a sua vida normal, né? Deu aulas, trabalhou como contador. Não sei se sabe sobre isso. Certo? Kardec tem uma patente de um sifão para usar em coleta de resíduos de água e águas pluviais, um sifão móvel. Isso está registrado, essa patente está registrada em livros que são ligados ao comércio, mas eu não vou falar muito sobre isso hoje, eu trouxe algumas coisas só. Não é? Mas então ele tinha uma conduta baseada no que sabia, e sabia muito magnetismo, então ele sabia que os sonâmbulos, eles com objetos da pessoa que a pessoa está interessada, eles conseguem fazer uma ligação. Não é? E o desaparecimento do pai de Kardec sempre foi uma questão que intrigou muitas pessoas. Né? Onde é que ele foi? Não é? Porque ele desapareceu em 1807. Tá? Kardec tinha 3 anos. Então, ele foi educado pela sua mãe e pela sua avó, tá? Avó materna. Tá? Porque ele desapareceu e não mais deu notícias.
mas as pessoas levantaram todas as informações do pai de Allan Kardec e já se sabe hoje que ele, como militar, foi convocado, né? Ele desencarnou em 1834 na França, ainda também na França, em Périgueux, numa outra região da França, tá? Então, é por isso, talvez, que ele, desaparecendo da família e deixando o menino com a sua mãe, não é? É possível que essa seja a razão de que eles foram, então, e enviaram Kardec para ser instruído na melhor, talvez, escola que houvesse na Europa, comandada por Johann Heinrich Pestalozzi, que hoje em dia é um educador muito respeitado por todo o meio da educação, não é? E que tinha por lema o trabalho, a solidariedade e perseverança. Não é? E depois que o Kardec desenvolveu começou a desenvolver a sua missão, ele mudou para trabalho, solidariedade e tolerância. Então, ele já pegou essa ideia dessa tríade, dessa tríade que dá sustentação ao modo de pensar da pessoa, não é? O Pestalozzi tinha também esse lema, não é? E daí ele criou uma nova, trabalho, solidariedade e tolerância, que é muito interessante um dia a gente analisar, fazer esse estudo do porquê que Kardec ele substituiu perseverança por tolerância. Por que será? A gente pode ficar imaginando algumas propostas, não é? Muito bem. Então, o Kardec desencarnou com 64 anos, o Pestalozzi com 81. Pestalozzi era protestante. Kardec, no começo, foi educado sobre as ideias religiosas da Igreja Católica, não é? E ficou um tempo vinculado a essa proposta religiosa, não é? Muito bem. Agora a gente começa a se aproximar um pouco de responder a nossa pergunta, não é? Já estamos aqui avançando, e nós fizemos essa proposta. Que outras vidas teve Kardec? Não é? Documentadas, através de bibliografia, de referências que são plenamente reconhecidas no movimento espírita. Tá? Uma delas, não sei se sabem, é uma proposta, isso é uma sugestão. Não é? Nosso querido trabalhador inigualável, também trabalhador Caio Barchutel, não, o Bandeirantes, em seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele defende a tese de que Allan Kardec foi Elias, por consequência, ele terá sido também João Batista. Só que até o momento não foi encontrada nenhuma outra fonte confiável que pudesse dar sustentação a essa tese. Mas está registrado, aqueles que já estudaram este livro aqui, não é? Parábolas e Ensinos de Jesus, sabem disso. Então, não encontrando esse respaldo, isso aqui fica vamos dizer assim, em segundo plano, não é? Mas nós hoje já sabemos, e há bom tempo, não é? Há bom tempo, não? Que Kardec foi também a reencarnação de um outro religioso do passado chamado Jan Hus, ou João Hus, ou João Pato. Hus significa pato ou cisne em tcheco. Em tcheco. E ele viveu em Praga, não é? Essa personagem aqui, não é? E aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais, sabe que a primeira citação de que Allan Kardec foi a reencarnação de Ian Russell está nesse livro aqui, uma capa antiga, Solar de Apolo. Não sei se conhecem, não é? Deve ter na biblioteca da casa, Solar de Apolo, onde Zil da Gama adiantou a informação de que Kardec havia reencarnado como João Russo. Não é? E esse personagem ele é muito importante. Por quê? Porque ele também se insurgiu contra a forma de se pensar, de se entender Deus daquela época, e realmente se opôs firmemente, e por conta disso, ele foi o quê? Excomungado e queimado vivo. Então, Allan Kardec foi, em 1415, queimado vivo, na figura de João Hus. E há coisas interessantes que a gente pode observar, não é? Por exemplo, Ian Russell nasceu em 1369 e Allan Kardec desencarnou em 1869. Alguém observou que são 500 anos perfeitos, né? Mas, enfim, isso são curiosidades numéricas, não é? Que a gente pode só destacar, tá?
Então, existe, além de o solar de Apolo, da nossa amiga, da nossa querida médium Zilda Gama, aliás, precisa ser sempre lembrada no movimento espírita, nós temos outras informações também que corroboram que Allan Kardec reencarnou anteriormente como João Russo. E o nosso periódico reformador da Federação Espírita Brasileira, na edição de 2015, publicou um artigo bastante extenso falando sobre isso, quando fez o aniversário dos 600 anos de desencarnação de João Russo. Não é? E existe uma frase que João Russo disse na época que ele estava sendo levado para a fogueira, muito interessante. Ele disse o seguinte: hoje assais um pato, porque Russo é pato ou cisne, mas dia virá em que o cisne de luz voará tão alto que vossas labaredas não mais o alcançarão. Não sei se sabem, mas João Russo teve livros queimados, da mesma forma que Allan Kardec teve livros queimados na Espanha, Barcelona. Não é? Então, há algumas situações que foram bastante semelhantes na vida de um e de outro, porque os dois foram realmente revolucionários. Trouxeram novidades à humanidade. Não é? Mas só que naquela época o Ian Russo foi crucificado, não é? Queimado, e não permitindo que ele continuasse. Tá? Muito bem. Mas afinal, e quando é que Rivai se tornou Kardec? Nós já vimos aqui que o nosso amigo grande espírito Carlos Barçudo sugeriu que ele fosse a reencarnação de Elias e, portanto, de João, mas isso não está ainda consolidado, não é? Mas nós já sabemos que que ele reencarnou como Ian Rus, não resta nenhuma dúvida disso, não é? E os espíritos também revelaram isso, que Denis Arrivaio, em encarnações anteriores, vivera na Gália, na antiga Gália, que teve tantas histórias de combates de Júlio César contra os gauleses, assim por diante, não é? Vercingetorix, figuras notáveis daquela época, não é? Onde ele se chamou Allan Kardec, um druida, um sacerdote. Observemos uma coisa muito interessante, não é? Gália, Júlio César, Allan Kardec já estava vivendo posições religiosas muito firmes, muito consolidadas, não é? Para a época. Não sabemos se ele reencarnou desde da Gália como Allan Kardec para Ian Russo. É possível que tenha reencarnado, mas não temos essa informação assim de momento. Tá? Mas aí ele vai reencarnar como Ian Russo e, de novo, ele está ligado à religião. Mas, já como doutrina espírita, ele ficou, nós sabemos, não é? Ele ficou um pouco reticente em dizer abertamente em falar abertamente sobre o aspecto religioso da doutrina espírita. Mas no final, em Revista Espírita, ele fala, de fato, mas é uma religião que não segue os padrões das religiões tradicionais. Tradicionais, não é? Muito bem. Então ele se chamava Allan Kardec, um sacerdote druida, daí a proveniência do pseudônimo que adotou. E por que ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec? Por qual razão? Não é? Porque os espíritos disseram para ele o seguinte: olha, Rivai, você já tem uma série de livros, dezenas de livros consolidados no meio da educação na França. Você é conhecido como professor Rivai. Né? Então, eles falaram o seguinte: olha, isso pode dar confusão. De repente, você lança um livro novo com o nome de Allan Kardec e falando de espíritos. Né? Então, isso tudo foi avaliado, eles sabiam das implicações, da forma como a sociedade pensava na época e a humanidade pensava na época, não é? Na França, e eles sugeriram, então você vai mudar o seu nome para Allan Kardec. Não é? E aí, todas as obras da doutrina espírita ficaram sendo conhecidas pelo seu autor, de nome Allan Kardec. Não é? Aqui é uma representação bem simples da região dos celtas, né, que era a Gália, não é? Uma representação também pitoresca, vamos dizer assim, de um típico druida, um sacerdote druida, né? E foi uma região que compreendia aqui a França, parte da Bélgica, um pouco o norte da Itália, um pouco da Alemanha também. Então, daí é que vem o nome Allan Kardec. Não é? E o nosso grande
pesquisador também, defensor da nossa doutrina, Herculano Pires, ele, ele fez um pensamento que ele disse o seguinte, olha, de fato, nós não sabemos quando é que Allan Kardec nasceu, né, como druida, certo? Mas o Herculano Pires ele sugeriu o seguinte: olha, eu não sei, mas para mim, para ele e para o movimento, ele deverá ter nascido quando o Livro dos Espíritos foi lançado, porque pela primeira vez o nome Allan Kardec tornou conhecido para as massas, para o povo, certo? É uma forma de se imaginar, não é? Que Allan Kardec nasceu quando o Livro dos Espíritos foi publicado. Mas nós podemos também fazer um pequeno apêndice a essa ideia do nosso querido amigo Herculano Pires e dizer, de fato, que ele renasceu, porque ele já tinha vivido como Allan Kardec. Então, ele renasce em 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado pela primeira vez. Não é? E daí para frente, todas as obras vieram, na sua sequência, revistas espíritas, que devemos estar sempre atentos a folhear um pouco as revistas espíritas, são 12 anos, não é? A último ano, nós sabemos, da de 69, ela não é inteira publicada por Allan Kardec, ele desencarnou em 31 de abril de 69, mas ele tinha a edição de abril de 69 já no prelo. Então, de janeiro, fevereiro, março e abril, estiveram sob os cuidados de Allan Kardec. Olha como é que era. Ele trabalhava, evidentemente, avançado. Toda pessoa responsável faz isso, não é? E ele vindo a desencarnar em 31 de março de 69, os continuadores publicaram a edição de abril, ainda integralmente de Allan Kardec, e aí, daí para frente, de maio até o final do ano, elas foram montadas pelos seus continuadores. E ela tem toda uma história da Revista Espírita, que também é uma história muito interessante, saber quem assumiu as revistas espíritas e no que é que elas se tornaram, Tá? Muito bem. Estamos caminhando um pouquinho mais. Existem muitas versões sobre a origem do nome Allan Kardec, bem como sobre como o professor Rivai adotou este nome, se por sugestão dos espíritos ou por decisão dele mesmo. Anna Blackwell, que foi a principal divulgadora da doutrina na Inglaterra, ela traduzia os livros de francês para o inglês e foi, inclusive, a primeira tradutora, se não me engano, a primeira tradutora do Livro dos Espíritos para o idioma inglês. Inclusive, ela tem uma biografia nessa primeira tradução sobre Allan Kardec, muito pouco conhecida dos espíritas. Ela disse, ela botou uma informação diferente. Ela disse o seguinte: ela apontou uma das razões sobre essa origem, que seria um antigo nome bretão na família de sua mãe. Além disso, afirma que foi solicitação dos espíritos. Mas isso é a opinião da nossa querida Anna Blackwell, que contribuiu firmemente para a divulgação da doutrina, a ponto de, em uma reunião entre Allan Kardec, Anna Blackwell e o senhor Peebles, dos Estados Unidos, ele pediu para eles, numa mensagem, por favor, traduzam as obras espíritas. Traduzindo para quê? Para o inglês, porque ainda não havia traduções. E ela fez algumas traduções muito importantes para o movimento, para a comunidade de língua inglesa. Só para dar uma ideia para vocês, hoje existem literalmente milhares de documentos originais que foram recuperados. Milhares. Milhares. Não é? Canuto Abreu, ele comprou vários deles, ele não está aqui, porque eu estou falando das descobertas que foram realizadas agora, desse momento. Né? Essa personagem aqui, o nosso querido Charles Kempf, que é presidente da Federação Espírita Francesa, ele copiou, ele fotografou vários desses documentos numa conhecida livraria chamada Les Maris, que hoje fechou em Paris, e que ela detinha uma quantidade enorme de documentos da época de Allan Kardec, ficaram com ele nessa livraria. Aí tem toda uma história que nós podemos contar numa outra hora sobre outro título, né? Então, ele conseguiu muitos desses documentos. Adriano Calzone tem feito pesquisas interessantíssimas. Por exemplo, foi ele que descobriu que Allan Kardec possui uma patente de um sifão móvel. Foi ele que descobriu isso. Não é? O Charles Kemp descobriu sobre a Louise. Não é? O Adair Ribeiro, me parece que até do Rio de Janeiro, ele também conseguiu muitos documentos. Ele criou o Museu
Allan Kardec Online, um museu virtual que pode ser visitado pelos companheiros. O nosso amigo Carlos Sete, que é daqui da região do Vale do Paraíba, aqui de Jacareí, ele criou um portal chamado CSI, onde ele também tem um trabalho imenso, imenso. Para vocês terem uma ideia, esse personagem aqui, esse nosso amigo aqui, ele identificou praticamente todos os médiuns, todos eles que constam em todas as mensagens das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Todos. E tinham letras, às vezes, porque o Kardec não identificava os médiuns, ele identificou eles através de documentações. Não é? A Simone Privato, que é uma embaixadora, também estudou muito sobre Kardec, e esse portal Obra de Kardec também faz um trabalho interessante. O Paulo Figueiredo, que conseguiu todo o material do Canuto Abreu, foi entregue para a Fundação Espírita André Luiz, e o Paulo Figueiredo pegou esse material e está traduzindo isso, liberando esse material aos poucos. Tá? O Vanderlei Santos, que tem um portal chamado Autores Espíritas Clássicos, tem um material inacabável, vamos dizer assim, de obras traduzidas, não é? E o Enio Lopes, nosso amigo aqui também de São Paulo, que tem um portal Luz Espírita, que colabora, entre outros, que tem feito esse trabalho de pesquisa. Talvez, a gente se arrisca aqui a dizer, talvez antigos franceses da época de Kardec estão retornaram e estão agora recuperando, fazendo a historiografia da doutrina espírita, não é? Temos aqui, tinha esse slide, sim, o doutor Canuto Abreu, ele conseguiu 700 documentos do Paul Marie, que foi uma personagem contemporânea de Allan Kardec, não é? E depois guardou. Aí a família, quando Canuto de Abreu desencarnou, doou esse material para o Centro de Documentação de Obras Raras da Federação Espírita de André Luiz. E o Paulo Henrique Figueiredo está traduzindo esse material gradativamente, criou inclusive um projeto chamado Cartas de Kardec, em 2018. Você vê que é tudo muito recente. É tudo muito recente. Ele está traduzindo esse material folha a folha. O Charles Kempf havia digitalizado 3.000 documentos da livraria direto. Ele deixou de digitalizar. E ele disse que ficou lá dias e dias digitalizando isso. Ele é francês, Charles Kempf, né? Morou no Brasil, fala português. E depois ele falou que encontrou mais 200 em 1990. Então, tem milhares de documentos. E o Adair Ribeiro comprou centenas de documentos, porque a livraria, quando se decidiu a fechar, esse rapaz, o Adair Ribeiro, comprou também vários documentos. Então, tem um acervo enorme. Então, nós acreditamos que ainda vem muita coisa de novidade por aí, não é? E aqueles que quiserem ser curiosos, eles podem consultar a Gallicard, da Biblioteca Nacional da França, não é? E ela tem milhões de documentos, todos digitalizados. E a gente pode colocar lá o nome que a gente quiser, Allan Kardec, Amélie Baudet, e vem uma série de documentos. E aqueles que tenham algum conhecimento de francês podem também descobrir coisas e até publicar para o movimento. São as chamadas fontes primárias. Eu botei essas duas figuras aqui porque quando eu tinha feito essa apresentação um pouco mais estendida com outras informações, não é? E eu tinha colocado um dos slides aqui da Biblioteca Nacional da França, existiam 8 milhões de documentos aqui. Ó. Agora já tem 10 milhões. A França continua digitalizando toda a sua história, né? E deixando-se disponível para todos aqueles que queiram pesquisar. Muito bem, meus amigos. Essa foi a nossa singela homenagem que fizemos ao nosso mestre Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, grafado Denisard Hippolyte Léon Rivail, em suas certidões de nascimento. Esperamos que tenham apreciado. E fica aqui o convite para que vocês também se interessem e busquem também esse conhecimento que está correndo a passos largos de se levantar todo esse histórico sobre como é que o movimento espírita se desenvolveu naquela época. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada, Rogério. Nós queremos agradecer pela sua exposição tão esclarecedora, com tantas informações novas a respeito de Kardec, e por você ter aceito o nosso convite com tanto carinho. Nós agradecemos também a todos que estão conosco até o momento e gostaríamos de renovar o nosso convite para que na próxima segunda-feira, às 19 horas,
Estejam conosco para mais uma exposição pública virtual, onde nós traremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Sendo assim, vamos agora finalizar o nosso encontro de hoje com a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, eu peço para que vocês juntem-se a mim, elevando seus corações a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade que Ele nos deu de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, ter vindo até nós trazer a sua mensagem de amor, de paz, de fraternidade. Agradecemos também por o nosso irmão Kardec, que aceitou essa difícil missão da codificação, mas que ele saiu vitorioso e nos trouxe essa doutrina. Doutrina essa que nos serve de guia para uma vida melhor, para uma vida através do amor, da caridade, do entendimento que somos todos irmãos. E assim, agradecidos a Kardec, a Jesus, e acima de tudo, Deus, esse Pai de infinito amor e bondade, nós damos por encerrada mais uma reunião. Graças a Deus. Obrigada a todos e até a próxima semana.